Bom dia, sou a professora Ana Paula Araújo, regente do 4º ano do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Minas Caixa. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, volume 1, unidade 3, da editora Positivo. A unidade 3 vem com esse título, Me Convença do Contrário. E ela já começa perguntando para você se você é um consumidor consciente. Este capítulo ele começa falando um pouco sobre sustentabilidade. E aí ele vem com o diga aí, com 3 perguntinhas retóricas. Essas questões você pode copiar lá no seu caderno, página 44, e colocar questão 1 e colocar as suas respostas, ok? O que você costuma fazer com aquilo que você não usa mais? Essa é uma pergunta bem interessante. Se a sua resposta é só colocar no lixo, ela já não está tão legal assim. O que nós devemos fazer com aquilo que nós não usamos mais é separar o que pode ser doado, o que pode ser vendido, o que pode ser reciclado e outras coisas que a gente pode reaproveitar ao invés de comprar novas. Ok? Questão 2. Você separa o lixo orgânico dos materiais recicláveis? Gente, isso é uma coisa muito importante, viu? Ao separar este lixo orgânico do que é reciclável, nós estamos incentivando a reciclagem. Mesmo que no seu bairro não tenha coleta seletiva, você consegue levar esse material que é possível reciclar para os pontos de coleta. Em Belo Horizonte, existem vários pontos de coleta, é uma coisa bem interessante de ser pesquisada. Mas por um acaso você não tem tempo de levar para esse ponto de coleta. Existem muitas pessoas que catam esse lixo, os catadores de papel, eles catam latinha, pets. Então colocar esse lixo separado, todo o material reciclado separado é muito importante para a sustentabilidade. É uma pequena ação que pode diminuir muito o índice de lixo que a gente produz. Questão 3. O que você faz para contribuir para a sustentabilidade do ambiente? Essa pergunta é bem legal. Se você respondeu assim, não faço nada, a gente vai melhorar essa resposta porque a gente pode começar a tomar pequenas ações. A primeira ação já é a dica da questão 2, que é separar o lixo orgânico dos materiais recicláveis. Uma outra super dica é que você pode passar a escovar os dentes com a torneira fechada. Além de economizar água e a conta de água ficar mais barata, você ainda vai estar economizando também a água do ambiente. Você pode tomar banhos menos demorados. Nunca jogar lixo no chão. Essa é uma ação fundamental para que a gente mantenha o nosso ambiente limpo. Pessoal, vamos agora ver sobre o texto que nós vamos ler. Clique no texto, tema crônica. Toda vez vem aqui ó, em cima falando qual é o gênero do texto, tá bom, pessoal? E aí vem falando sobre a crônica. O que é a crônica? Alguém já sabe? A gente viu lá no SPE com você, falando sobre a crônica. A crônica normalmente apresenta uma linguagem simples, uma reflexão pessoal sobre algo do cotidiano. Então, a crônica é bem interessante isso, porque ela é uma reflexão pessoal. Se ela é uma reflexão pessoal, o personagem dela geralmente vai ser o narrador. Isso é uma coisa bem interessante de se observar, viu? Vamos observar também o título dessa crônica, olha. Tô marcando aqui para vocês. Água mole em pedra dura não faz nada. Ixi, eu já ouvi essa frase em algum lugar, hein? Será que alguém aí de casa já ouviu também? Água mole em pedra dura não faz nada. Acho que está um pouquinho diferente do que eu conheço, mas vamos continuar a atividade. Vamos para a próxima página já responder as questões do texto. Página 48. A crônica que você leu conta um fato cotidiano na vida de uma adolescente. Quem narra essa história? Acabei de dar essa dica, hein? Essa história ela é narrada pela própria adolescente. Vírgula. Ou seja, é um narrador personagem. Questão 3. Vários personagens são citados na história. Quais participam ativamente dela? Nossa resposta vai ser: os personagens que participam ativamente dessa história são a adolescente, vírgula, sua mãe e sua amiga Wanda.
Vitor, fala só um pouquinho. Um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com o adolescente que a leva a contar sua história? O grande acontecimento ou conflito dessa história é ela se deparar com um kit de unhas importados que sua amiga Wanda leva à escola e passar a desejá-lo muito. Então, tem a parte do texto que marca o início do conflito. Eu até grifei para vocês, marca o início do conflito. Vamos ler as frases com atenção? Observe que todas as frases têm aspas no início e no final, o que significa que é um trecho retirado do texto. Então, vamos lá. Quando a aula terminou, senti um vazio existencial ao me afastar de Wanda e daquele kit fantástico. Segunda opção. Minha via crucis começou quando Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Wando, minha mãe que disse isso. Chegou à escola com um kit de unhas importado, maravilhoso, com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis. Terceira opção. Preparei-me para emitir o pedido mais emocionante da história dos filhos. Quarta e última opção. Recolhi todo o ar da minha volta, na esperança de que isso melhorasse o meu poder de convencimento. E a resposta correta é a opção número 2. Isso mesmo. Minha via crucis começou quando Wanda chegou à escola com um kit de unhas importado maravilhoso. Essa resposta ela é correta porque ela marca o início. Tanto é que a própria autora, a própria personagem, ela fala que começou quando... Questão número 6. A expressão via crucis, do 6º parágrafo, indica um caminho difícil, tortuoso. A que caminho difícil se referia a narradora da história? A narradora da história se referia ao caminho que ela deveria percorrer para convencer a sua mãe de comprar um kit de unhas importado. A personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo? Por quê? Eu espero que todos vocês tenham entendido que ela não precisava. Então, nós vamos explicar por que ela não precisava. E a nossa resposta vai ser assim. Não, vírgula. Porque, gente, quando diz que semana passada queria alguns itens e ela deixa claro que os seus desejos são passageiros e mudam toda hora, significa que aqueles itens não eram itens que ela realmente precisava. Letra B. O trecho, enfim, era um caso de vida ou morte, proporciona humor ao texto. Por que isso acontece? Isso acontece porque ela deixou bem claro no texto que os seus desejos são inconstantes e superficiais. A cada momento ela deseja algo novo. E ao afirmar que um kit de unhas era um caso de vida ou morte, ela se contradiz exagerando no seu desejo. E isso gera humor. Primeira opção, com tristeza. Segunda opção, de modo exagerado. Terceira opção, com alegria. Ou quarta opção, com pena de si mesmo. Eu já deixei a resposta grifada para vocês. De modo exagerado, a segunda opção. A linguagem usada pela narradora para contar sua história deixa o texto predominantemente... Essa crônica ela é muito séria? Eu acredito que não, né? Vocês acham que ela foi engraçada? Realmente, ela tem vários toques de humor, o que a deixam engraçada. Ou ela foi irônica? Como quem contou a história, a própria personagem, ela não seria irônica com as suas situações, né? Ela realmente estava sofrendo e exagerando nas suas emoções. Mas ela não é irônica, ela é engraçada. Então, a resposta correta é a segunda opção, engraçada.
converse com seus familiares que estiverem aí perto sobre como você lida com seus desejos de consumo. Realmente os objetos que você quer são necessários? Como você costuma justificar essa necessidade? Vamos pensando nisso? Preciso falar uma coisa muito importante que está no fundo da minha alma, atormentando meus dias e acinzentando os meus pensamentos. Ela era bem dramática, né, gente? Realmente pedir o que ela tanto quer, que é o kit de esmaltes, ela muda repentinamente de ideia ao ver um novo anúncio na televisão de um par de botas, seu mais novo desejo de consumo, deixando claro que a aquisição do que ela quer é sempre um capricho e não um caso de vida ou morte. Questão número 11. O título do texto estabelece uma intertextualidade com o conhecido ditado popular. Lembra que eu questionei lá no início da nossa correção? Com os seus familiares, você vai tentar descobrir a qual ditado popular que se refere o título do texto. Vamos conferir? Ah, pessoal, lendo aqui de novo é fácil de lembrar. Água mole em pedra. E o que ela significa, pessoal? Esse ditado, ele se refere à persistência diante de alguma situação. Mesmo que demore, vale a pena insistir, pois uma hora o objetivo será alcançado. Letra B. Qual o título do texto se relaciona com a história? O título do texto se relaciona contrariamente ao ditado popular. O título deixa claro que não adianta insistir. No caso da história, o título se refere à relação que a narradora tem com a sua mãe. Não adianta insistir com a mãe, que ela não vai conseguir realizar os seus desejos consumistas, uma vez que a sua mãe é imune aos lamentos da personagem. Pessoal, obrigada pelo esse tempo. Volte o vídeo, pause todas as respostas que você queira rever. Confira mais de uma vez. Lembre-se, início de frase, letras maiúsculas. Final de frase, ponto final, porque na resposta é junto. Te agradeço pela atenção, beijo e até a próxima correção.